noite a todos, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Nessa noite nós temos algo profundo para falar, algo importantíssimo nas Escrituras. O teu Deus, nosso Deus, te ama, está no controle da tua vida, não importa quais sejam os ventos que tenham abalado a tua embarcação. Amém? E amém. Senhor, nós oramos em nome de Jesus pela manifestação da tua presença. Que não sejamos somente nós a falarmos por meio do teu dom, que é irrevogável, mas que possamos fluir na tua presença. E que o Senhor, nosso Pai, possas introduzir e restaurar homens e mulheres, multidões na comunhão com o teu Espírito. Que possamos ser, ó Deus, precisos e atentos para discernir aquilo que o Espírito diz à igreja. Tem misericórdia, ó Deus, eu oro levantando a minha voz, clamando sobre a mente daqueles que me vão ouvir nessa noite. Que sejam libertos de toda opressão, de toda incredulidade e de todo o espírito do mundo. Pois eles estão, mas não são mais do mundo. Reaviva os teus corações. Visita-os, ó Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Eu quero nessa noite partilhar contigo 2 pontos importantes sobre a tua jornada com Deus. Eu quero também nessa noite falar contigo do coração de um homem que há mais de 20 anos se dedica nessa obra. Eu quero falar contigo pessoas que sentem ou que disseram que estão cansadas, que disseram que estão desencorajadas com a questão da igreja, que viram e ouviram coisas que dentro da igreja nunca deveriam ter ouvido. Eu quero falar contigo para aquele que se considera a si mesmo desigrejado, mas que ama a Deus. Eu quero falar também para ti, para aquele que não quer ser apanhado num nível superficial, espiritualmente falando. Eu quero que você desenvolva nessa noite um olhar atento, um ouvido inclinado para ouvir a voz do Senhor, que é fruto de um coração quebrantado. Amém? Não espere errar para que você reconheça a necessidade de aprender. Antes que você, como um filho que ama o Pai, você possa imitar Jesus e ser inclinado ao coração do Pai. Eu tenho estado a meditar profundamente sobre a relação do filho com o Pai. E a chave daquilo que eu quero ensinar nessa noite, de como você vencer Satanás por meio da palavra de Deus na tua boca, parte muito de nós desenvolvermos um nível de comunhão com Deus, assim imitando a forma do filho viver em função da vontade do Pai. Tenho, se calhar, muita coisa a dizer, mas o tempo também não nos é possível. Mas eu vou falar de modos que você possa ser enriquecido, possa transbordar de mim nessa noite aquilo que está em mim. E à medida que você estender a tua fé, Deus te dará graça. Temos hoje uma igreja enfraquecida, temos hoje uma igreja violentamente sacudida, e somente homens e mulheres que se agarram nos princípios da palavra, nos fundamentos, poderão vencer as coisas que o Senhor tem para elas. Preste atenção às Escrituras. Em Apocalipse, diz a palavra do Senhor no capítulo 12, versículo 10, e eles o venceram. Venceram o acusador dos irmãos, por meio do sangue do Cordeiro derramado na cruz, que em Colossenses diz a palavra que foi quebrado o escrito de dívida que nos era contrário, cravado na cruz, e o nosso acusador exposto publicamente ao ridículo e ao desprezo. Glória a Deus, aleluia. Depois diz que eles o venceram pela palavra do seu testemunho nas suas bocas. A Bíblia diz no livro de Romanos, a palavra não está longe de ti, está junto a ti, está na tua boca. Referindo-nos também a Jeremias 1, onde o Senhor disse, eis que eu coloco minha palavra na tua boca, para que nós possamos derrubar, arrancar, plantar, semear, à medida que declararmos a palavra do Senhor. E isso nos faz compreender algo muito profundo, que Deus não nos chamou para sermos meros membros religiosos, mas participantes do governo de Deus com Ele, por meio dele. Judas disse que vejo, como Enoque profetizou, que via o Senhor vindo cavalgando pelas nuvens com milhares e milhares dos seus anjos. 1 Coríntios, Paulo, no capítulo 6, diz, não sabeis vós que julgarás o mundo
com o Senhor. Então, não de condenar as pessoas, mas de sermos nós a dominarmos, a governarmos pela declaração da palavra que Ele já colocou em nossas bocas. E o terceiro ponto é que eles não amaram as suas vidas, venceram Satanás não amando suas vidas até a morte. Nos dias de hoje, falamos muitas das vezes e ouvimos muitos ensinos estranhos. E como eu falei no início, muitas pessoas estão desencorajadas pelo aquilo que elas ouviram. E uma das características, número 1, diz muitos ensinos que nós ouvimos hoje, você não deixe de partilhar realmente a página para que hoje ou no final da pregação outros possam ouvir essa palavra. Nos dias de hoje nós ouvimos cada ensino, continua, vá em frente, Deus te dará o desejo do teu coração. Ignorando o que está escrito que desesperadamente maligno é o coração do homem. Dizendo as Escrituras que desesperadamente maligno é o coração do homem, então eu irei atentar para o meu coração, porque aquele desejo lá dentro pode ser um desejo vindo da minha própria vontade e não da vontade que procede do Senhor. Mas há ensinos, há livros, há conferências, seminários baseados nos desejos dos nossos corações. Diz a palavra em Timóteo que nos últimos tempos os homens atrairiam para si mestres, pastores que falariam segundo os desejos dos seus corações. Quando Elias posicionou-se para confrontar Jezebel, diz a Bíblia que todos os profetas do Senhor tinham sido mortos, com exceção de alguns que foram escondidos nas montanhas por um dos servos em Israel. Porém, diz que aqueles outros que se subjugaram eram os que comiam à mesa de Jezebel. Então, nos dias de hoje, vivemos como nos dias de Elias, nos fins dos tempos, onde Jezebel fala e grita e estremece. Diz a Bíblia no livro de Jó 41, verso 25, sobre o espírito de Leviatã. Diz assim, que quando Leviatã se enfurece e se levanta, os poderosos temem. E a Bíblia diz que Elias fugiu pedindo que Deus matasse a sua vida, tirasse a sua vida, porque Jezebel mandou uma carta, um documento a lhe ameaçar. Ele não viu Jezebel, ele só viu um escrito contrário a ele. E esse escrito contrário a ele, de intimidação, faz com que homens ou vangloriem-se a si mesmos, ou esses homens temam e fujam pelas suas próprias vidas. Onde a Bíblia diz que Satanás disse em Jó 2, pele por pele todo homem dará pela sua própria vida. E no livro de Hebreus capítulo 2 diz que com medo da morte sujeitaram-se à escravidão do pecado. Ao invés de romperem e vencerem, morrendo para si mesmos, negando-se a si mesmos, eles com medo de morrerem, com medo de não viverem, de não experimentarem, de não terem as oportunidades dos cuidados das vidas, dos enganos das riquezas, então eles sujeitam-se ao pecado. E a Bíblia diz que esses só vencem não amando suas vidas até a morte, ou seja, negando-se aos desejos dos seus corações. Uns, como os pais que pregaram o Evangelho no passado, que trouxeram como Mateus o Evangelho para a Etiópia, onde ele foi morto, aonde outros como Tiago foram cerrados ao meio, João lançado num caldeirão de óleo quente, aonde Pedro crucificado, sabemos nós, de cabeça para baixo, aonde os irmãos Latimer foram amarrados costa a costa, aonde com um anzol degolados nas suas gargantas, outros queimados vivos, para que nós pudéssemos ter as Sagradas Escrituras, para que tivéssemos o conhecimento daquilo que se realizou no meio desses homens. E então nós vemos hoje uma geração mimada, uma geração inclusive que aplaude o crescimento de igreja, por não aplaude o mover do Espírito Santo, mas aplaude coisas dentro da igreja porque eles não viram Deus. Eu quero te sugerir nessa noite que o Evangelho pregado nas Escrituras é o Evangelho que arde e faz bater o meu coração. É o Evangelho que a Bíblia diz, depois da palavra vem a perseguição. Nós estamos hoje a ouvir um Evangelho onde, até inclusive, em tempos atrás eu lembro de ter falado com um pastor e ter perguntado: pastor, que igreja estamos nós a preparar? Estamos nós a preparar uma igreja apta para perseguição. E esse homem, um homem querido no Senhor, disse-me: pastor, não estás a exagerar.
É muito chocante quando nós começamos a considerar que aquilo que está escrito nas Escrituras é um exagero. Queremos nós, às vezes, fechar os olhos para aquilo que está escrito. Porém, queridos irmãos, a perseguição é algo que as Escrituras nos advertem que virá, assim como está escrito no livro de Ageu, que tem de ser abalado, será abalado. Quero te dizer nessa noite que nem tudo é que você vê e acha que é perseguição, na realidade seja perseguição. Eu perguntava aos irmãos há bocado se ouviram falar daquele homem que foi assassinado, acho que é um jovem congolês que foi assassinado no Brasil, infelizmente e barbaramente, cobardemente assassinado. E eu perguntei o que dizem disso e alguém me disse que foi um ato de racismo. Eu disse, não foi, porque foram negros também que mataram outro negro. Então nós temos que parar de dar ouvidos às narrativas do diabo que nos contam aquilo que ele quer que você caia induzido no erro para que você deixe de ver a verdade como a verdade é. Porque um pouco de trevas, queridos irmãos, é como um pouco de fermento, leveda toda a massa. Se você permite Satanás entrar por uma notícia falsa, quem é que te garante que você vai entender as Escrituras se você deu lugar ao diabo? Então muitos hoje nessa noite, por causa das ofensas, é a incontinência dos corações. Eles recusam-se a ouvir o que eu estou aqui a falar nessa noite. É necessário que você não tenha uma mente fraca, porque o Senhor não te chamou para ser participante desta denominação ou da igreja. Ele te chamou para ser participante da comunhão no Espírito pela palavra e pelo Espírito, por meio do seu sangue. Então nós somos chamados como herdeiros para governar com Ele. Como a Bíblia diz, se nos julgarmos a nós, de ninguém seremos julgados. Se nos dominarmos a nós, de ninguém seremos dominados. Então não permita que alguém te faça sua presa a seu bel prazer, porque você não permitiu ser instruído, fortalecido e encorajado no Senhor. Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Antigamente, os cristãos, a mim interessa-me muito estudar história. Tem coragem a estudar a história da igreja, porque quando você estuda a história da igreja, lembrando-nos de Gedeão, Gedeão disse, pai, cadê Deus que nós ouvimos falar, que os nossos pais nos contaram? A história da igreja é importante, ouvir o que os nossos pais nos contaram, de como Deus já agiu no nosso meio, para que pudéssemos colocar nossa fé, depositar nossa fé no Senhor e ter uma expectativa de novamente vivermos e experimentarmos aquilo que lemos nas Escrituras, que nossos olhos também possam ver, nossos ouvidos possam ouvir e entrar nos nossos corações, o que é reservado para nós. Porém, muitos, por não terem estudado a história da igreja, são como um pavio apagado. Por quê? Porque eles não viram a glória de Deus, mas o que eles viram, eles contentaram-se a isso, chamaram Deus. Então, quando Jesus se manifestou, os homens começaram a dizer, espera aí, porque este aqui, quem é este homem que o vento lhe obedece, que as águas lhe obedecem? Porque este aqui não é como os fariseus, que exibem vestes, exibem posições, exibem um estatuto social, mas na realidade nenhum vento lhe obedece, nenhum demônio se lhe sujeita. Quem é este homem? Quero te propor nessa noite que este é a semente que Deus enviou para brotar para si uma família. Este é Jesus, a palavra que Deus enviou. E essa palavra está nas nossas bocas, porque Deus não te chamou para ser um pavio apagado, onde você diz, não, eu estou bem porque eu vou à igreja do pastor Mauro. O quê? Eu te pergunto nessa noite, quem é Jesus para ti? Houve um jovem há uns anos atrás que me disse que gostou muito da igreja por ter sido bem recebido. E certamente Deus mandou lhe dar uma palavra que ele tinha um chamado para ser pastor. Mas ele não veio pela palavra que Deus lhe deu. Ele veio porque ele gostou muito da forma como ele foi recebido. Ele disse, cuidado, porque quando a perseguição vier, você não será achado. Queridos irmãos, nós temos hoje igrejas edificadas porque edificamos blocos, compramos terrenos. Existem homens de Deus que não têm terrenos, porque não têm igreja, porque eles não têm terreno, não têm bloco, mas a unção está neles. Mas o que nós vemos hoje, nós estamos a confundir o show da Beyoncé pode ser comparado com muitos shows que estamos a ver dentro da igreja, porque se você retira certas características desses programas, parece que aquilo acabou. E se você aumenta algumas características, por isso é que muitos hoje estão a copiar coisas que eles viram nos outros. Uns começaram a construir altares luminosos, coisas enormes. Então os outros disseram, não, Deus está se movendo nisso. Então eles também foram atrás. E eles começam a dizer, em comparação à imitação, à inveja, à cobiça que eles viram no outro, eles estão a dizer, Deus também está a prosperar. Queridos irmãos, que prospere Deus no nosso meio, trazendo Angola ao arrependimento, trazendo Angola a um genuíno quebrantamento, aonde governantes temerão o Senhor para não maltratar um povo, aonde médicos temerão
temerão o Senhor para cuidar do próximo como da sua mãe se tratasse. Aonde professores ensinassem os alunos como se tratasse de seus próprios filhos. Porque qual é o pai que quer que subjugar o filho dele na ignorância? Então nós precisamos de um reavivamento, precisamos de uma vida do Espírito, não imitar coisas que Deus não falou. Precisas de estudar história, precisas de entender que homens navegaram mares afora e gritando que o Cordeiro seja satisfeito, que possamos honrar o sacrifício do Cordeiro lá atrás. Homens que venderam suas vidas, enquanto hoje temos muito cristão. Queridos irmãos, preste bem atenção, olhe para a câmara novamente o que eu vou te falar. Enquanto nós temos hoje muitos cristãos cuja narrativa é a mídia que lhe passou, é aquilo que ele leu na história, não é o que o Espírito Santo lhe transmitiu. Muitos cristãos que ficam a levantar a bandeira de defesa contra o racismo e coisas do gênero. Queridos irmãos, homens venderam sua liberdade para irem pregar o evangelho para os escravos, porque era a única forma deles entrarem naquele campo missionário. Temos hoje estádios cheios de pessoas que nunca quiseram ouvir nada do Senhor, mas simplesmente alegres nos seus corações, porque eles queriam ouvir como Deus lhes amava, mas um Deus que eles não amam. E saindo das cruzadas, saindo dos estádios, vão para as suas próprias vidas. Então alguém se levanta, mas quem é esse pastor para condenar os outros? Não, a tua mente fraca permite com que você suporte erro. E você não permite que o Senhor instrua. Queridos irmãos, o Senhor falava comigo nessa noite sobre a guerra de deuses no Egito. A Bíblia te diz que Deus enviou Moisés e disse: Moisés, serás como Deus para Araão, e Araão teu profeta. Mas Faraó, a terra do Egito lhe abraçava como o grande dragão, o Deus do Egito. Então, quando Moisés se encontra com Faraó, havia guerra de Deus, houve uma guerra de deuses. De um que se dizia e o outro que foi chamado como Deus. Então a Bíblia diz no livro de João: a quem a palavra de Deus foi dirigida, a este chamei deuses. E a palavra de Deus não pode ser revogada. Então quando Moisés falava com Faraó, Faraó estava a entender segundo a experiência dele humana. Assim como nessa noite, o que eu estou a falar contigo da parte do Senhor, você vai tentar ouvir, interagir comigo na tua experiência humana. Queridos irmãos, cuidado, não permita que Satanás interfira quando Deus está a falar contigo. Faraó assumia que ele estava a entender Moisés, porque ele se achava Deus. Mas ele não entendeu que havia um Deus acima. A Bíblia diz que quando José entrou no Egito, o faraó perguntou: quem há como este jovem que tem o Espírito de Deus sobre ele? Mas depois diz em Êxodo 1 que levantou-se um outro faraó que não conheceu José. Aquele que conheceu José viu Deus em José, então sabia que ele não era Deus nenhum. Mas agora levantou-se um outro faraó que não viu Deus em José. Portanto, ele assumiu-se a si mesmo como Deus. Então, quando Deus envia Moisés como Deus que ele representava na terra, ele achou que ele estava em pé de igualdade. Há muitos, infelizmente, contam brincadeiras pensando até que Satanás está num braço de ferro com Jesus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus traria a convicção de que já Satanás foi julgado. Quando você me ouvir, atente para o Espírito Santo, para que você ouça o testemunho do Espírito Santo. Um coração inclinado ao Espírito Santo é fruto de um coração quebrantado. Ouvidos inclinados ao Espírito Santo é fruto de um coração quebrantado. Agora, um povo cujo coração é soberbo, altivo. Eu estava a meditar sobre o que a Bíblia diz. Paulo dizia: os vossos poetas dizem mesmo que os cretenses são um povo bestas obstinadas. Então, muito interessante que os poetas de um povo, os escritores de um povo, eles relatam coisas características de um povo. Então, Moisés disse: 12 homens vão até Canaã e vejam o pensamento daquele povo. E eu meditava muito profundamente sobre esta característica, em que se fala da nossa independência, é algo muito bom, glória a Deus por isso, aleluia, mas existe uma libertação diferente daquela independência, aquela libertação onde você tem domínio próprio e já não é mais dominado pelo Espírito que opera nas eras. Creia no Evangelho. Eu meditava sobre como se fala do povo heróico, um povo orgulhoso. Exatamente isso. Esse povo heróico, orgulhoso, que não se dobra.
E era necessário que lutássemos contra a injustiça do colonialismo. Mas chegou um momento em que nós temos que parar, que a luta já acabou, para que não nos achemos a lutar contra Deus. Para você não me julgar, olhe para as Escrituras. Josué, Deus lhe deu uma instrução. Deus lhe disse: levanta-te, Josué, meu servo Moisés é morto, farás o meu povo entrar na terra que lhes prometi. E o povo ajuntou-se a Josué e disse: Josué, tão somente que o nosso Deus seja contigo como foi com Moisés, e nós não permitiremos que ninguém seja desobediente à tua voz, nós lidaremos diretamente com ele. Glória a Deus por isso. Então Josué empolgado agora que eles estão independentes, agora Josué empolgado que ele tem o povo para levar até a terra prometida. Ele vê um homem com uma espada desembainhada e Josué pega na sua espada desembainhada, vai até ele e lhe pergunta: és por nós ou contra nós? Erro de Josué. Deus pode falar contigo, mas você ainda é submisso a um ser maior. Então o Senhor lhe disse: eu não sou nem contra ti, nem a teu favor, nem contra teus inimigos. Eu sou o comandante do exército do Deus vivo. Existe um momento que você tem que entender que importa que você faça daqui até Ele. A partir daqui, Ele é Deus. E a gente tem que entender o nosso lugar e se sujeitar a Ele. E assim sendo, esse orgulho entra e nós nos tornamos aqui, falando novamente, um povo obstinado. Você sabe que a obstinação é comparada ao pecado da feitiçaria. Deixe-me ler 1 de Samuel capítulo 15. Algo muito profundo, eu quero resumir de modo que você seja encorajado nessa noite a tomar o teu lugar em Cristo e nunca usar uma armadura que Deus nunca te deu. Disse Davi: oh rei, essa armadura não está habituado. Amém e amém. 1 de Samuel capítulo 15, no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque a rebelião... Vamos ler do verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, o porfiar, como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Podemos aprofundar esse versículo bíblico? Aleluia. Ele diz assim: porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, rejeitaste a palavra do Senhor. A palavra revelada veio para nos trazer conhecimento. E Oséias diz: porquanto esse povo rejeitou o conhecimento, o povo perece por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6, o povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque visto que rejeitaste o conhecimento, como veio o conhecimento ao povo? Pela palavra que lhes foi revelada, pela palavra que lhes fora enviada. E então diz em João capítulo 3, verso 16, quem é João 3,16? Deus amou o mundo de tal modo que Ele enviou a sua palavra. Quem é a palavra? É o Filho. Deus enviou o Filho ao mundo, revelou o Filho que estava oculto, revelou ao mundo. Amém? Para que o mundo tivesse a vida eterna e não perecesse. Agora, João 17,3 já nos entendemos que a vida eterna não é vida após a morte, mas a vida eterna é o conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo que Ele enviou. Sendo que a vida eterna é a vida na terra, então perecer não é ser enterrado. Perecer é viver na terra sem o conhecimento de Deus. Então você vive uma vida fora da vontade de Deus. Você vive dentro da igreja, vive na tua religião, vive no teu casamento, vive nas tuas finanças, tua família, todos os estudos, sem a vontade de Deus. Por quê? Porque te disseram: vai em frente, continua, corre atrás dos teus sonhos. Deus vai dar o desejo do teu coração. Eu outrora li que o coração do homem é desesperadamente maligno e perverso. Li em Romanos capítulo 1 que Deus, então, visto que eles eram obstinados, eram teimosos, não ouviam, dura cerviz, um coração que não verga, um pescoço endurecido. Então a Bíblia diz que Deus lhes entregou aos desejos dos teus corações. Querido irmão, então o desejo do teu coração é bênção ou é maldição? Há muito livro que vai ter que ser queimado da tua livraria. Há muita mensagem que você vai ter que apagar do teu computador, do teu telefone. Há muitas sementes que você tem que permitir o Espírito Santo arrancar dos teus ouvidos. Porém, esse mesmo Deus é o nosso Salvador.
Será que ele veio nos salvar de quem mais? Se o diabo já foi julgado, oh, queridos irmãos, acorda, acorda. Eu estava a ver hoje um vídeo de 1993 e 1994. O Benfica foi jogar na casa do Sporting, no estádio José Alvalade. Na casa deles, e deram 6-3. Isso não vai ser apagado da história. João Pinto, nossa galinha mesmo, voou, marcou 3 golos. Deu 2 assistências. Até o defesa, o Helder, marcou. Não vai ser apagado. Tanto é que o Sporting depois foi buscar o João Pinto. Assim, não vai se apagar a verdade da cruz. Não vai se apagar os elementos, as verdades, as dinâmicas que já foram marcadas na história. Não tem como voltar atrás. O diabo já foi julgado. E se você entender aquilo que eu estou falando nessa noite, permite o Espírito Santo criar espaço, romper, tirar a dureza no teu coração. Oh, queridos irmãos, é necessário que você entenda o Evangelho. É necessário que você perceba que fomos chamados para ser participantes da comunhão. Ele disse, se permaneceres até o fim, permanecer até o fim para sermos participantes da comunhão. E a nossa comunhão é com o Pai por meio do Filho. E ele disse em 1 João, por isso vos anunciamos essas coisas, o que vimos e ouvimos, para que vós também sejais participantes dessa comunhão, para que a vida flua em ti. Existem dinâmicas que a gente tem que aprender a lidar conosco. Existem dinâmicas, frutos que a gente tem que aprender a desenvolver na nossa comunhão. Queridos irmãos, você sabe que nos dias de hoje nós entramos na igreja e nós cumprimentamos a paz do Senhor, graça e paz. Queridos irmãos, a igreja primitiva nunca se cumprimentou de tal modo. Sim, você lê no Evangelho, era bênção apostólica, era bênção pastoral. Queridos irmãos, você não pode me falar que Deus me abençoe, porque o maior abençoa o menor sem contradição. Então como é que a igreja se saudava? Uma parte das escrituras diz, cumprimentai, saudai os irmãos com ósculo santo, com um beijo santo. Aquela cultura mediterrânea, aquela cultura da Mesopotâmia, eles tinham esse hábito, até hoje têm, é muito fácil para eles beijarem os árabes entre eles, eles saúdam-se com um beijo. Nós temos o hábito até hoje na minha casa de cumprimentar os tios, os pais com um beijo, não é? Agora, queridos irmãos, eles cumprimentavam-se assim com um ósculo santo. Existe uma outra referência da saudação deles no passado. Eu te reconheço. Te reconheço no sentido de seres aquele quem Deus amou. Aquele quem Deus colocou o seu espírito. Eu te reconheço, alguém lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas isso não era atribuído a qualquer um. Há uma outra forma deles se cumprimentarem. Maranata. Maranata no hebraico significa ora vem, Senhor. E muito profundamente eles falavam aquilo debaixo de tempos de perseguição. Onde a Bíblia diz em Hebreus, considerai-vos uns aos outros, estimular-vos ao amor e às boas obras. Queridos irmãos, nós temos hoje uma igreja que prega tanta verdade, tanta coisa bonita, que encoberta quem é oculto no seio da igreja. Quem é cego, diz a palavra, senão o meu profeta? Onde nós não conseguimos falar uma mensagem que literalmente expõe a Satanás, expõe a atividades demoníacas nas pessoas e liberte pessoas e salve. A Bíblia diz que nós precisamos desse Salvador. Jó disse, o meu Redentor vive, em breve se levantará. Os amigos de Jó atacaram Jó. Jó, Deus é santo. O que você está a viver certamente é fruto do teu pecado. Você está a semear o que você colheu. Jó disse, eu não fiz nada. Nós que entendemos a história nas entrelinhas, sabemos que Satanás tentou Jó. Amém? Amém, igreja? Cuidado para você não presumir que a vida de alguém, o que ele está a viver, seja Deus, ou seja ele que está a colher o que ele plantou. Às vezes é Deus a lhe testar, Deus a lhe provar. Agora, muitos que estamos a ser provados, precisamos simplesmente fazer uma coisa, ficar firmes. Firmes em quê? Não nos vangloriarmos. Porque muitas das vezes nós achamos que quando estamos a ser atacados ou injustiçados, então a gente tem que se proteger. Sabe que a rejeição é compensada pelo orgulho? Ou seja, o orgulho é a recompensa, é a compensação da rejeição. Como assim, pastor? Quando alguém se sente rejeitado, ele se sente inseguro. Então ele assume uma postura, nós também somos capazes. E então ele tenta compensar aquele vazio causado pela rejeição. É necessário que você reconheça, chegando até Cristo, a nossa luta acabou. Então a Bíblia diz, ainda resta um descanso. Descanse no Senhor. Pare de resistir, pare de lutar. Tenha um coração instruível. Resista a teimosia na tua vida.
Porque a teimosia é comparado ao pecado de idolatria. Sabe o que é que significa a idolatria? É substituir Deus. A tua teimosia, a Bíblia diz, pela teimosia resististes à palavra do Senhor, rejeitastes a palavra revelada, rejeitastes o conhecimento. Ou seja, a teimosia que faz com que você viva sem Deus. E acho muito interessante quando você depois ouve pessoas a dizerem, não, eu estive naquela igreja. Eu deixo te perguntar uma coisa nessa noite. Querido irmão, alguém que saiu da igreja católica, estava na igreja católica por quê? Porque ele era idólatra. Alguém que diz, não, eu saí da Igreja Universal, que a Igreja Universal fez comigo. Ok, eu não estou a acudir à Igreja Universal, mas quem estava participando das fogueiras santas era também amante do dinheiro. É muito fácil apontar o dedo ali e aqui e não falar assim mesmo. É tempo de você olhar para o teu coração e quebrantar. Não, pastor, eu não era amante do dinheiro. Não. Como é que você suporta tanta insensatez por muito tempo? Graças ao Espírito Santo que Ele tocou no teu coração. Mas agora, você saindo desse erro, você tem que entender que Deus quer tirar o erro do teu coração. Glória a Deus por isso. Amém? E amém. É necessário que você seja liberto dessas coisas. Porque alguém que diz que não, eu era do sétimo dia. Era do sétimo dia. Você era do sétimo dia porque você era legalista, não tinha graça. Então, se você era do sétimo dia, você tem que ter cuidado agora para não permitir que você caia da graça para a lei. Você tem que arrancar essas questões. Por quê? Porque a lei é uma atitude de autojustiça, é uma atitude de até supervisionar os outros. Começa a ver bem, ele aqui errou. Por quê? Por causa do orgulho da lei. Então, pessoas que supostamente vivem guardando a lei, elas nem dão conta dos erros que elas carregam. Porque elas somente estão atentas a um espírito difamatório, olhar e procurar os erros nos outros. Queridos irmãos, as escrituras elas são tão profundas que muitas das vezes a gente não se apercebe a superficialidade de nossos corações. Eu quero deixar um pensamento nessa noite. Queridos irmãos, diz a palavra de Deus que Jesus confiou em Deus ao ponto de morrer, uma morte de cruz. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos, diz o quê? Que o Senhor não deixaria os meus ossos verem a podridão. Então Jesus acreditava no Senhor, confiava no Pai dele. Eu tenho estado a meditar na comunhão do Filho com o Pai. O exemplo que Jesus é para nós. Porque a única forma de você vencer Satanás é você imitar o Filho. E o Filho nasceu, viveu, morreu para cumprir a vontade do Pai. Agora sim minha mensagem é completa. Para cumprir a vontade do Pai. Como você pode vencer Satanás? Não vivendo, amando tua própria vida, a tua vontade, mas vivendo para fazer a vontade do Pai. Como eu posso fugir da prostituição, pastor? Vivendo para agradar o Pai, não porque você é da igreja. Queridos irmãos, o primeiro presidente da Angola, o Alden Roberto, líder do outro partido político, o líder do partido Savimbi, todos eram filhos de pastores. As maiores aberrações e atrocidades desta nação estão a sair da igreja. As maiores atrocidades e aberrações, líderes políticos são filhos de pastores. Os líderes políticos são filhos de pastores. Se você não entende isso, a verdade é que a maior parte da liderança desta nação são filhos, são netos de pastores. Eu, se te contar um pouco da história, nessa noite eu não tenho tempo, mas desde a família inglês, Chipenda, Kassoma, são todos filhos de pastores. Almeida, Roberto Almeida, Languidila, todos esses são filhos de pastores. As maiores das atrocidades que se vê nesta nação estão a sair daqueles que se dizem igreja. E alguém diz, não é por isso que eu não vou à igreja. Não, é que dentro da igreja, se você não for discipulado, se você não imitar Jesus como modelo que agrada a vontade do Pai, você dentro da igreja vai se dedicar a buscar Deus para realizar o desejo do teu coração. Muitas das vezes eu sou abordado nessa condição. Pastor isso, pastor dá uma palavra. Mano, eu sou bruxo. Eu vou te dizer aquilo que é a palavra do Senhor. Eu vou te revelar aquilo que é a palavra do Senhor. Eu não vou só te dizer, olha, está escrito. Ou isso assim, assim, assim. Não, eu vou tentar. A Bíblia diz que os antigos profetas não tinham livros, né? E o que a Bíblia diz? E veio a minha palavra do Senhor. Então eles, entrando no conselho, instruíam o povo. Nós precisamos de uma igreja reavivada. Uma igreja que tem bom ânimo. Uma igreja que, queridos irmãos, sacode-se a si mesmo para poder agarrar-se ao Senhor. Paulo disse, conquistei tudo na religião, mas considerei tudo lixo para que pudesse alcançar Cristo. Ele tinha boa fama, ele tinha bom nome. Ele escolheu ser perseguido
simplesmente para alcançar Cristo. Queridos irmãos, a perseguição mesmo faz bem à igreja. Sacode, tira os falsos. A perseguição, mano, tira todas as cobaias, tira todas as serpentes. E a Bíblia diz, não temas, saíram do nosso meio porque não eram nossos. A perseguição é uma limpeza que às vezes o Espírito Santo permite à igreja. Porque todo aquele que quiser herdar a vida eterna, está lá escrito, carece mesmo de padecer, de passar por tribulações. Tribulações, elas nos ajudam. Queridos irmãos, elas nos ajudam. Eu gosto muito quando os membros ficam com pena do pastor. Ai, coitado, vou pastor. Não, Paulo disse, alegrem-se nas minhas algemas, alegrem-se nas minhas cadeias. As minhas cadeias fortaleceram a fé de outras pessoas. Queridos irmãos, nós temos que entrar na realidade das Escrituras e parar de viver um evangelho que é ecoado por papagaios. Queridos amigos, que revelação você tem de Jesus? Eu tenho protestado sobre aquilo que é dito. Queridos irmãos, eu sou mesmo muito sério neste aspecto. Imaginemos que nós tenhamos uma conferência 3 dias num auditório de 500 lugares. Qual é o relatório que vai sair? O que é que vai passar pelas mídias? 1.500 pessoas em 3 dias, Deus operou. Esquecendo que contaram também o pastor, contaram os irmãos da banda do louvor, os do protocolo, os trabalhadores, os assistentes, e contaram todas aquelas pessoas que tiveram no primeiro, no segundo e no terceiro dia. Era mais justo dizer mais ou menos 500 pessoas. Mas nós, com nossa garganta inflamada, um coração que não está ligado ao Senhor, vamos mandar bocas ali, porque 1.500 pessoas, manos, cuidado com esse discurso inflamatório, cuidado com relatórios embelezados, não é caráter. Relatórios embelezados faz com que você acredite que Satanás já saiu. E agora, se você acredita que Satanás saiu, então você baixa a guarda. Então nós estamos a ver filhos de bruxos entrarem na igreja. Aleluia, Deus está a operar, Deus está a operar. É Satanás que está a operar no meio da igreja. Por isso é que eu preguei na terça-feira. Queridos irmãos, nele precisamos agora de nos mover em sabedoria e revelação. Senão você vai dar conta, a filha do bruxo é minha namorada. Macongue, grande macongue. Cantou à toa? Camarada, ouça a palavra, lute pela verdade do Evangelho. Não ouça uma palavra, uma pregação que te satisfaz contigo mesmo. Amém, afinal eu estou bem. Não. Queridos amigos, lute para conhecer Jesus. Qual foi a última vez que você quebrantou teu coração? Qual foi a última vez que você olhou para Jesus? Oh Senhor, cadê a tua glória? Glória hoje é nome das nossas trabalhadoras. Glória não é mais a realidade do Espírito em nós. Queridos irmãos, quando a glória saiu de Adão, entrou doenças. Você sabia que doenças já existiam? Você sabia que o pecado já existia antes de Adão? Você sabia que o homicídio já acontecia? Porque a Bíblia diz que o diabo foi o primeiro homicida. Quando é que ele matou? Mas nada disso podia afetar a humanidade por causa da glória. Então, o objetivo de Satanás é te afastar de uma comunhão com o Pai. Porque na comunhão com o Pai, pecado não pode entrar. Na comunhão com o Pai, doença não pode entrar. Na comunhão com o Pai, maldição não pode operar. A causa justa de uma maldição, a Bíblia diz que a maldição não opera sem causa justa. A causa justa é a ausência do Pai. Queridos irmãos, a causa justa é a ausência do Pai. É fruto da tua desobediência. Queridos irmãos, cuidado com esses enviados de Satanás para roubar a tua comunhão com o Pai. Essas enviadas de Satanás para roubar com a tua comunhão com o Pai. Luta com a tua vida, dê a tua vida. Querido irmão, dê a tua vida. Cuidado com essas mensagens, que Deus vai realizar o desejo do teu coração, porque eu vou começar a te perguntar se é o Deus deste mundo ou o Deus eterno, bendito, Hashem Adonai. Atente para a verdade. Agora, um coração purificado, um coração que obedece à vontade do Pai, o desejo desse coração é a vontade do Pai. E então a resposta do Senhor, das suas promessas, são sempre sim e amém. Então viva não para si mesmo, mas viva para a vontade do Pai. Queridos irmãos, vou te garantir, não case com um homem, não case com uma mulher que não vive para a vontade de Deus. Não é só porque você lhe vê a orar. Não. Todos oram, até o bruxo ora. Você não sabe que o bruxo também vai na igreja para buscar bênção. Não, você vê quando ele é ofendido, quando ele é espremido, o que é que sai? Sai a unção ou sai a ofensa? O que vai acontecer? Glória a Deus, amém e amém. A nossa mensagem nessa noite é muito simples, queridos irmãos. É muito simples.
viva a vontade do Pai. Viva, incline o teu coração. Qual é a vontade do Pai? Busque um encontro, busque uma revelação do Senhor. Somente a infusão do Espírito. Queridos irmãos, existem lutas, existem circunstâncias, existem situações na vida, existem inclusive épocas e temporadas da nossa vida que a única coisa que vai te sustentar é o encontro com a palavra de Deus lá atrás. Levanta-te e come, Elias, porque grande é o teu caminho. 40 dias e 40 noites ele andou com o alimento daquela palavra, e depois de 40 noites e 40 dias veio o terremoto, veio o vento, veio o fogo, e Deus não estava lá, mas numa voz mansa e suave ele ouviu a voz do Senhor. Queridos irmãos, há uma necessidade de Deus te revelar a palavra que vai te sustentar. O homem não vive só do pão. Então nós temos hoje um povo que se inclina a buscar Deus por causa do pão. Então, quando vêm os momentos que eles precisavam de ser sustentados, eles não têm sustentabilidade no espírito. Por isso é que eles se perguntam: o que aconteceu? O engano que você assumia, que porque estás na igreja do pastor Mauro, você é sério. Você precisa da palavra que te sustenta. Existem revelações do Senhor que vão te... Queridos irmãos, não é fácil, queridos irmãos, não é humanamente possível viver o que eu vivo. Não é humanamente, fisicamente, emocional, espiritualmente possível viver o que eu aguento. Mas por causa do Espírito de Deus, posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Para que eu possa, ele precisa de me fortalecer. Para que ele me fortaleça, eu preciso de me sujeitar. Morrendo para a teimosia, morrendo para o orgulho, morrendo para a soberba, porque tudo isso é fruto do orgulho. Comparado à bruxaria. Então tem muito bruxo dentro da igreja, muito teimoso, muita teimosa, muita mulher teimosa, muito homem arrogante. Muito homem desvia suas mulheres porque ele quer mostrar que ele é homem. Então a Bíblia diz em Atos 7, Estevão disse: vocês, povo obstinado. Por quê? Porque eles resistiam à mudança. Não resista mais à palavra do Senhor. O Senhor Jesus, meu Deus, te abençoe. E que Ele te dê graça. Por detrás da palavra tem uma unção. Por detrás da palavra nessa noite tem uma capacitação para o Espírito de Deus te fortalecer. Não resista mais. Nós não somos, eu não quero ser parte de um povo orgulhoso. Sinto-me orgulhoso. Eu não quero carregar orgulho no meu coração, porque orgulho foi o pecado de Satanás. Eu quero antes andar no temor ao Senhor. Aleluia. Deus te encoraja. Deus te abre os olhos. Livre-se do espírito de teimosia. Livre-se da obstinação. Tenha um coração que tema o Senhor. Senhor Deus, eu te louvo e te agradeço nessa noite pela tua palavra. Que a tua palavra que chegou aos ossos secos venha o teu espírito sobre cada osso nessa noite. Trazendo cada osso, se ajuntando, levantando apóstolos, profetas, evangelistas, líderes de louvor, pastores, levanta evangelistas, homens e mulheres dignos da seara, homens e mulheres, oh Senhor Jesus, homens ensináveis para receber a tua palavra. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Amém e amém. Aqueles que são do Senhor se ajuntem, aqueles que não são do Senhor, o Senhor lhes leve. E essa comunidade multiplique-se pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, vem avivar. Sopra Espírito de Deus neste lugar.